Bom, nós que ficamos aqui, seguimos a nossa série, chamada É Preciso Saber Viver. A gente está fazendo exposições na carta que Paulo escreve aos Filipenses. A gente vem caminhando nas duas últimas semanas, versículo por versículo dessa carta, seguindo o que Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, sobre como um cristão ele deve se portar, sobre como um cristão deve viver, sobre como viver uma vida de maturidade que esteja de acordo com o Evangelho. E hoje nós chegamos ao segundo capítulo dessa carta, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre o tema da unidade, que é como uma igreja deve viver, e ele fala também sobre a questão da humildade. Na semana passada, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma espécie de brincadeira falando sobre crises no casamento que acontecem quando tem que, por exemplo, escolher um lugar, um restaurante para ir e tal. E eu tive uma crise no casamento porque eu fiz essa brincadeira, mas graças a Deus eu orei por isso e a Camila teve 3 pedras no rim essa semana. Então, cuidado com aquilo que você discute com o seu pastor. Não, estou brincando, gente, a gente não tem esse tipo de pensamento. Mas o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo da semana anterior falando sobre como ter um só pensamento, sobre como uma igreja deve viver em unidade e tudo mais. Por que ele fala da humildade? Porque para você ser unido, para você viver uma vida de unidade, você tem que aprender a ser humilde, porque você tem que aprender a conviver com opinião diferente, com a forma de pensar do outro e tudo mais. Humildade é um tema interessante de nós tratarmos, são duas palavras parecidas, às vezes se confunde aí unidade e humildade. Se eu falar errado, vocês tentem entender o que eu estou falando, mas a humildade é uma espécie de armadilha. Se você é alguém que se considera humilde, muito provavelmente você não seja. Imagina alguém que diz assim: eu sou uma pessoa humilde, eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço. Na verdade, isso é um grande contrassenso, porque ela está se orgulhando do tamanho da sua humildade. É uma espécie de armadilha, porque humildade não é uma característica que você tem que se definir como sendo humilde, mas é uma característica que necessariamente deve ser reconhecida pelos outros em você. Por isso, para que você experimente, vivencie e perceba o que é a humildade, você deve se relacionar com o próximo, seja isso na igreja, na família, no seu trabalho, enfim. É uma armadilha bem estranha, porque se alguém diz para você assim: você é uma pessoa humilde, e você responde: eu sou mesmo, automaticamente você deixou de ser uma pessoa humilde. Tem algumas armadilhas que a vida nos impõe. Uma empresa que eu trabalhei tinha um costume de fazer avaliação dos funcionários, acho que a maioria faz. Aqui na igreja quem me avalia é o Pablo, inclusive, mas uma vez por ano tinha essa avaliação que era feita dos funcionários, e eram notas de 1 a 5 e tal, né? Aquele negócio, quem tirou mais, e aí você tinha um feedback do seu supervisor, do seu gerente, alguém que estava acima de você naquela esqueci a palavra que se dá, mas no seu trabalho, quem estava acima de você, naquele quadrinho lá que fica o nome, organograma. O Igor, ele não sabe o que é dia ou noite, mas para essas coisas ele sempre me socorre. Obrigado, viu, Igor? E aí, nessa avaliação, nesse feedback que era dado pelo gerente, ele chamou um colega de trabalho, avaliou e disse para ele assim: olha, você só não tirou uma nota melhor porque você é muito reativo, você sempre discorda. Você concorda com isso? E aí, se ele fala que concorda, ele assina embaixo da sua nota. Se ele fala que discorda, ele dá argumento para o supervisor, fala: tá vendo como você é reativo? É um negócio complicado. A avaliação era sempre um momento tenso. Inclusive, um dos momentos mais tensos que eu vivi na minha vida profissional era quando 2 colegas de trabalho estavam discutindo entre eles sobre a avaliação, que um tinha tirado 3,2 e o outro tinha tirado 3,16. Irmãos, o que tirou 3,16 estava tirando onda com o outro que tirou 3,2 e deu um trabalho muito grande para a gente explicar que naquela circunstância o 2 valia mais que o 16. Se você não entendeu isso, ali fora também a gente pode te explicar, porque às vezes é meio complicado, mas foi um momento tenso de participar daquilo e de tentar explicar. Mas enfim, voltando para o assunto da humildade, se ela é uma qualidade que deve ser reconhecida pelos outros,
Tem gente perguntando para o marido aí, por que ele fala? Não, estou brincando. Se há uma qualidade que deve ser reconhecida pelos outros, não há a menor possibilidade de você viver em humildade no isolamento. Não é possível que você seja um eremita, alguém que se esconde de tudo, vá morar lá no deserto, isolado de tudo e todos, para que você seja cada vez mais humilde. O apóstolo Paulo termina o texto da semana passada, do primeiro capítulo de Filipenses, fazendo um apelo para essa igreja, que era uma igreja, em certo sentido, fiel, mas que essa igreja deveria viver em unidade. E ele apresenta agora a humildade como sendo fundamental para alcançá-la. Antes que a gente continue, só definir uma coisa que às vezes fica meio confuso na nossa cabeça. Humildade não é sinônimo de falta de recursos materiais, de pobreza. Às vezes a gente confunde um pouco os termos, mas é muito possível que você tenha uma pessoa que não tem recursos e seja orgulhosa, e ao mesmo tempo uma pessoa que possui muitos recursos e ainda assim seja humilde. A humildade, então, ela não está necessariamente ligada à quantidade de recursos que você possui, mas a humildade ela está relacionada à questão da autoimagem. Como você se percebe diante do outro, como você se vê. O apóstolo Paulo mesmo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele dá uma pincelada sobre isso no verso 3, quando escrevendo para essa igreja no centro do império esse, aliás, que dominava inclusive a cidade de Filipos, no verso 3 de Romanos 12, ele diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Humildade está relacionada à forma como você se percebe, ao que você pensa de si mesmo, a forma como você se vê diante do outro. E Paulo está escrevendo para essa outra igreja dizendo: não pense de você mesmo além daquilo que convém. Ele está falando isso porque ele está escrevendo para uma igreja. Uma igreja é composta por seres humanos e, obviamente, seres humanos pecadores. Somos seres criados, somos seres pecadores, seres falhos, e nós temos a terrível tendência de transformar até mesmo coisas boas em ídolos. Alguém que se orgulha da sua humildade é alguém que transformou algo positivo em um ídolo, em um motivo para que ela possa ser arrogante. Quando a gente fala de ídolo, é muito comum que a nossa cabeça ela comece a divagar já para outras religiões, para algumas práticas religiosas, para algumas coisas que são feitas, algumas imagens. Mas se nós olharmos para o sentido bíblico do que é a idolatria, ela está muito mais ligada ao que acontece aqui dentro do nosso coração do que aquilo que acontece do lado de fora. Idolatria é simplesmente nós colocarmos algo que Deus nos deu, ou alguma coisa criada, numa ordem de prioridade que nós criamos, acima do próprio Deus, e pode ser coisas boas. A sua família, o seu trabalho, a sua casa, coisas boas que Deus te deu. Mas se você coloca isso à frente do próprio Deus, você está se revelando como alguém que tem um coração idólatra. Olhando ainda para essa questão da humildade, dizendo que é um contrassenso alguém dizer de si mesmo que é humilde, você pode se perguntar assim: mas e Jesus? Ele disse em um determinado momento: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus podia fazer esse tipo de constatação, porque era uma constatação pura e perfeita do seu próprio coração. Lembre-se que nós somos seres contaminados pelo pecado. Jesus não era contaminado pelo pecado, então quando ele fala de si mesmo, não é uma fala viciada, não é uma fala que denota orgulho e arrogância, mas é uma constatação óbvia do seu coração que era totalmente puro. Ele podia fazer esse tipo de comunicado acerca do seu próprio coração, mas nós não podemos fazê-lo porque somos contaminados pelo pecado. É igual quando Jesus se diz Deus, por exemplo, ele de fato é Deus, e nós não podemos dizer isso acerca de nós mesmos. Embora alguns até se achem assim, nós não somos deuses, nós não temos essa capacidade. Então, devemos ter muito cuidado com isso, porque quando nos dizemos humildes, se nós não prestarmos muita atenção, nós estaremos, por conta dessa corrupção que é inerente ao ser humano, nos orgulhando da nossa humildade, o que acaba sendo pecado. Teve um ator, comediante, compositor e pianista chamado Oscar Levant. Não sei se você já ouviu falar nesse nome, mas tem uma frase que é atribuída a ele, quando ele diz o seguinte: o que o mundo precisa é de mais gênios humildes. Hoje restam poucos de nós.
é alguém realmente que conseguia expressar a sua humildade por meio das palavras. Mas vocês percebem que a humildade, se a gente não toma cuidado, ela pode ser facilmente motivo para nos orgulharmos dela. Toda essa capacidade de transformar coisas boas em ídolos é fruto do nosso coração, que é pecaminoso. Por isso, o reformador João Calvino, ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Idolatria não está ligada ao que acontece lá fora. Idolatria está ligada ao nosso próprio coração e à capacidade que nós temos de transformar coisas boas que Deus nos dá em ídolos. Por essa razão que Paulo aborda a importância da unidade no contexto coletivo, na igreja, e apresenta que por meio da humildade, que essa unidade, é quase um trava-línguas aqui, será construída. Imagine que cada cristão numa comunidade, cada cristão numa igreja, ele pense ser capaz de definir-se como a melhor opinião possível. Não, eu penso melhor, nós temos aqui, 50 pessoas, e a minha opinião é melhor do que das outras 49 pessoas. Se cada cristão pensa de si mesmo, nesse pensamento arrogante, e diz assim, não, eu que sou a pessoa responsável por definir como os recursos da igreja vão ser administrados, porque a minha opinião é a melhor. Eu vou planejar os programas e os eventos, porque a minha opinião é sempre a melhor. A igreja não caminharia, obviamente, para lugar algum. Por isso que Paulo escreve da importância da unidade. E eu te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. A gente vai ler dos versos 1 a 11. E esse trecho ele se divide de forma bem interessante, que nele Paulo fala sobre a necessidade da humildade, ele nos dá um exemplo de humildade e ele nos fala sobre a recompensa acerca da humildade. Filipenses, capítulo 2. A gente vai ler do verso 1 ao verso 4 agora, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim, portanto, ou seja, esse portanto é uma conclusão daquilo que ele fala anteriormente. Ele começa o capítulo 2 trazendo uma ideia para concluir o que ele está falando no capítulo 1. Se você quiser, depois entra na página da igreja, a gente tem as pregações gravadas, para a gente não perder também muito tempo naquilo que já foi falado. Mas agora, ele está concluindo essa questão da unidade e diz assim, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então, completem a minha alegria. De novo, Paulo, que está preso, usa a palavra alegria para se referir a essa igreja. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Vamos orar? Deus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, por meio do Teu Espírito Santo, nos orientando, nos conduzindo à Tua vontade para nós, que é boa, perfeita e agradável, e que está em Cristo Jesus. No nome dEle nós oramos, agradecidos. Amém. Esse trecho que lemos, então, ele está concluindo o apelo que ele faz no final do capítulo 1, para que os filipenses vivam em unidade. E agora ele está apresentando a humildade como base para essa unidade da igreja. No verso 1 ainda, desse capítulo 2, Paulo lembra aos filipenses de suas experiências comuns com Cristo e com o Espírito Santo. Ele fala se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação, alguma comunhão do Espírito Santo, se há afeto e compaixão. Ele está lembrando os filipenses de que eles são unidos por meio do que Cristo fez e por meio da obra do Espírito Santo. Lembrem-se, mais uma vez, que a igreja de Filipos, ela começa na beira de um rio, com Paulo apresentando o evangelho para uma mulher europeia chamada Lídia, uma mulher rica, uma mulher dona de um comércio numa região muito importante. Logo em seguida, o que acontece é uma jovem que está sendo escravizada, possuída por espíritos imundos. Essa jovem é liberta, era uma mulher asiática, uma mulher pobre, e agora, a partir dessa construção coletiva, uma igreja começa a tomar forma, que é a igreja de Filipos. O que Paulo está fazendo é lembrar esses irmãos de que eles são unidos não é pela condição
condição social, não é pela classe social, não é pelo que possuem ou acham que possuem, mas eles são unidos pelo que Cristo fez e pela obra do Espírito Santo. Então, ele está dizendo para eles o seguinte: vocês tiveram experiências comuns com Cristo e com o Espírito Santo. Logo, é possível que se perceba no meio da igreja que há exortação, consolação, comunhão, afeto e compaixão. Logo no verso 2, ele vai dizer, para que a sua alegria fosse completa, os filipenses deveriam demonstrar unidade, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Lembrem-se que Paulo começa com portanto, está concluindo uma ideia do capítulo 1, quando ele fala que a base para a unidade da igreja é o Evangelho de Jesus Cristo. Logo, quando ele fala que eles devem ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, Paulo não está idealizando que todos os crentes da igreja de Filipos tenham a mesma opinião acerca de qualquer coisa. Pensamento político, todo mundo igual. Time de futebol, todo mundo botafoguense. Qualquer escolha que se faz, todo mundo deveria pensar o mesmo. Não. O que Paulo está falando é que acerca daquilo que é fundamental, acerca do evangelho, que é a base para a unidade da igreja, todos deveriam ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito, o mesmo coração. E ele diz que tudo isso é fruto daquilo que Cristo fez por nós e da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Irmãos, a unidade da igreja, ela não se encontra em qualquer outra coisa que não seja no Evangelho de Jesus Cristo. Não é na ideologia, não são as nossas opiniões pessoais, mas é aquilo que Cristo fez por nós e a obra do Espírito Santo. E isso constitui o fundamento da nossa unidade. O Evangelho é a base para a unidade da igreja. Que mensagem é essa? É a mensagem que Paulo relembra aos filipenses, de que Cristo viveu uma vida perfeita que esses filipenses eram incapazes de viver. E é a mesma mensagem que temos hoje, que Cristo viveu uma vida perfeita porque nós éramos incapazes de viver. Nós fomos criados em perfeita harmonia com Deus. Estou falando do ser humano, Adão e Eva, os que nos representavam, nos continham, os nossos primeiros pais, e esse homem, essa mulher que nos representavam, decidem pecar, decidem desobedecer à voz de um Deus que é eterno. Como consequência dessa desobediência a um Deus que é eterno, a punição desse ser humano também deveria ser eterna. E o homem agora, por conta do seu pecado, ele está separado de Deus e ele está condenado eternamente, está condenado a passar o resto, não vou dizer nem o resto da vida, porque a eternidade é muito mais do que a própria vida, mas ele está condenado a passar a eternidade separado de Deus em um lugar que a Bíblia chama de inferno. A ofensa foi contra um Deus eterno, a condenação, logicamente, também será eterna. O que Paulo faz aos filipenses é lembrá-los do que é o Evangelho, que significa boas notícias, de que diante dessa nossa incapacidade e da nossa impossibilidade, Jesus assume a nossa condenação e ele morre em uma cruz pagando pelos nossos pecados, visto que ele não tinha pecado. A morte de cruz seria uma consequência natural para nós que somos pecadores, mas ele assume essa nossa condenação e ele morre em uma cruz, levando sobre si, como nós acabamos de cantar aqui, os nossos pecados, as nossas dores, as nossas falhas e tudo mais. A boa notícia do Evangelho é que ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte e provando que o seu sacrifício foi aceito por Deus. Se o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte, e Jesus ficasse morto, obviamente constataria que ele foi alguém contaminado pelo pecado. Quando ele vence a morte, ele está provando que ele não tinha pecado e, por consequência disso, o seu sacrifício foi aceito por Deus. E, do mesmo modo, nós somos aceitos por Deus mediante a fé que nós temos naquilo que ele fez por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a base para a unidade da igreja. E quem nos convence dessa mensagem é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Paulo está falando para essa igreja, se há tudo isso que eu falei, pela obra de Cristo e pelo que o Espírito Santo nos ensina, ele está falando simplesmente da mensagem do Evangelho, que é a base para a unidade da igreja. Irmãos, não é por outro motivo, é somente por causa do Evangelho que nós encontramos encorajamento mútuo na igreja de Cristo. Por causa do Evangelho nós encontramos comunhão, consolação, afeto e amor.
Nos versos 3 e 4 ele segue, e esses versos nos demonstram que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, ser um só em espírito e mente, é algo que só pode ser alcançado em humildade. Por isso que ele diz para essa igreja o seguinte: olha, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Humildade, então, nesse contexto que acabamos de ler, é o oposto do interesse unicamente pessoal. É o oposto de colocar as suas necessidades acima das necessidades do outro. Se nós não tomarmos muito cuidado, essa arrogância, ela não prejudica simplesmente o nosso relacionamento com o outro, mas ela prejudica também o nosso relacionamento com Deus, porque se não tivermos uma postura humilde diante de Deus, e diante até do falso evangelho que vem sendo pregado hoje em dia, a gente vai achar em algum sentido que nós merecemos qualquer favor da parte de Deus, ou que Deus nos deve alguma coisa porque somos dizimistas fiéis, ou que nós temos o direito de colocar Deus contra a parede porque nós contribuímos financeiramente, frequentamos todos os cultos e acabamos por inverter a ordem das coisas e achar que somos senhores da nossa própria existência, e isso tudo como resultado da falta de humildade. O salmista, no Salmo 10, verso 4, ele diz o seguinte: em sua presunção, o ímpio não o busca. Está falando de Deus. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. O homem presunçoso, o homem orgulhoso, o homem arrogante é alguém que não é humilde e que desconsidera até Deus dos seus planos, porque ele é totalmente cheio de si. Como haver unidade com gente pensando dessa forma? Pensa no contexto de uma igreja, imagina que todo mundo pensa que a sua opinião é melhor do que todas as outras. É possível viver em unidade dessa forma? Absolutamente não. Por isso, Paulo adverte que eles deveriam fazer as coisas considerando os interesses do outro acima dos seus próprios. Irmãos, essa é uma guerra constante contra o nosso próprio coração, porque por natureza nós temos a tendência ao orgulho. Por natureza, nós temos a tendência à presunção, à necessidade de fama, de reconhecimento. Por isso que Paulo, quando exorta essa igreja, quando escreve para eles, dizendo que eles deveriam viver em unidade e aponta a humildade como sendo base para isso, ele também atesta que isso só é possível quando nós compreendemos o que é a mensagem do Evangelho. Porque é inconcebível alguém conhecer a mensagem do Evangelho e não ter uma postura humilde. Porque o Evangelho nos lembra que nós não temos direito algum perante Deus, e ainda assim Deus nos amou. Como que a gente vai exigir direito em relação ao outro? O Evangelho nos lembra também que nós não somos absolutamente nada. Se nós não somos absolutamente nada sem Deus, que razão nós temos para exigir que o outro me agrade ou que faça a minha vontade, porque a minha vontade é melhor? O Evangelho nos mostra, irmãos, que Deus não nos ama pela nossa capacidade, que o amor de Deus por nós não está centrado em quem nós somos. Deus não nos ama por sermos quem somos, mas Ele nos ama apesar de quem nós somos. Por isso que nós precisamos o tempo todo entender o Evangelho como sendo não simplesmente a mensagem que nos salva e que nos transporta do reino das trevas para o reino da luz, mas o Evangelho é a forma pela qual nós olhamos a vida e todas as coisas da vida. Por isso que Paulo está lembrando essa igreja. Ele está dizendo: vocês já são salvos. Ele já diz no capítulo 1, aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o grande dia de Cristo Jesus. Já é uma igreja, já é um povo de Deus, eleito, salvo por Ele. E ainda assim Paulo está escrevendo para esses irmãos, dizendo o seguinte: lembrem-se do Evangelho e sejam humildes, tendo como base o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que eu concordo muito, a arrogância minha, concordar com Lutero, né? Como se eu tivesse com a frase que esse reformador, não, mas eu sou humilde, tá, irmão? Sou muito humilde. Que esse reformador, Martim Lutero, ele fala, que eu penso ser fantástica, quando ele diz: nós precisamos nos lembrar do Evangelho todos os dias, porque nós nos esquecemos dele todos os dias. É uma guerra contra o nosso próprio coração, porque a grande maioria de nós tem que lutar contra esse pecado, esse desejo por reconhecimento, fama e poder.
até mesmo aqueles que sofrem de autocomiseração, sabe? Aquelas pessoas que têm aquela síndrome de coitadismo, que se acham sempre os piores. E a gente compreende que há pessoas que agem assim, seja por características pessoais, pela criação, pelo seu temperamento, por traços da sua personalidade, por doenças na alma. É muito possível. Não estou criticando isso, mas eu estou dizendo que mesmo essas pessoas, se você parar para analisar a situação, você vai perceber que normalmente isso revela desejo por atenção e aprovação alheia. Eu não consigo, eu sou pior. Normalmente, esse tipo de postura é de alguém que se sente tão abaixo da média, que se sente tão ruim, que se sente tão incapaz, mas que está comunicando isso para que se torne, em certo sentido, o centro das atenções. Não estou dizendo que é negativo, não estou dizendo que é intencional, mas estou dizendo que revela também um coração tomado por um pecado que é o orgulho. Somente o Evangelho, irmãos, nos faz sair dessa neurose, de ficarmos transitando entre o orgulho por acharmos que estamos agradando a Deus e o desespero por achar que somos pecadores. Porque quando nós olhamos para o Evangelho, a gente não fica mais transitando nessa loucura de achar que está salvo um momento, não está salvo no outro, que está agradando a Deus, eu sou uma pessoa digna em um momento, e no outro momento eu desagrado a Deus e sou condenado, porque o Evangelho me mostra que Deus me ama pelo que Cristo fez por mim e não por quem eu sou. O Evangelho nos torna livres desse tipo de pensamento. É igual também aquele outro tipo de pessoa, sabe? Aquela pessoa que é carente de elogio e que usa psicologia reversa, como se todos nós tivéssemos 4 anos de idade. Ela chega num grupo de pessoas e diz assim: eu estou tão gordo. Tá mesmo, normalmente, né? Mas o que ela espera ouvir é o contrário. Não, que isso, você está bem. E quando vai embora, um comenta com o outro: caramba, está enorme. Aquela pessoa que chega num grupo de amigos e diz assim: eu sou muito ruim. É ruim de fato, mas ela quer ouvir o contrário. Dizer assim: não, você é tão boazinha, que isso, Hitler do seu lado, você é uma pessoa excelente. Você, depende com quem você compara. Você pode escolher uma comparação um pouco melhor às vezes. O problema é que você está se comparando com Flávio, que é alguém muito acima e tal. Você tem que escolher uma pessoa pior para se comparar, para que você sinta-se bem. Mas você é ruim mesmo. 3 tipos diferentes de pessoas, mas que revelam várias facetas de um mesmo problema, que é um coração orgulhoso. E é terrível se nós caminhamos até o verso 4, simplesmente, porque esse trecho apresenta para nós notícias terríveis. Porque, ao mesmo tempo que Paulo nos diz da necessidade da humildade, quando nós olhamos para isso e comparamos com o nosso próprio coração, esse texto atesta a nossa incapacidade. Mas Paulo ele fala sobre a importância da humildade na unidade da igreja, em torno do Evangelho, e logo em seguida ele apresenta para nós o exemplo de humildade que nós devemos seguir. Versos 5 a 8, leiam comigo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo exorta uma igreja. Paulo está escrevendo para uma igreja na cidade de Filipos, a primeira igreja plantada na Europa, para que essa igreja, para que os seguidores de Cristo naquela localidade adotem o modelo de humildade que está em Cristo Jesus. Ele diz para esses irmãos que eles deveriam ter o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento que há também em Cristo Jesus. A mensagem para nós, enquanto igreja, é que nós precisamos modelar a nossa humildade com a humildade de Cristo. Normalmente, irmãos, nós temos a tendência de que, para justificar o nosso orgulho e o nosso pecado, nós temos a triste tendência de nos comparar com aquilo que há de pior. Eu peco realmente, vacilei aqui, mas meu vizinho faz muito pior do que eu. Realmente eu tenho pecado, cometido o mesmo pecado várias vezes,
Mas, pelo menos, eu não sou hipócrita de estar lá na igreja, igual aquele monte de gente que está lá e está pecando também. Como se tivesse essa classe de pecado com hipocrisia, pecado sem hipocrisia. Na verdade, o pecado é uma hipocrisia em si mesmo, mas tudo bem, a gente tenta categorizar isso e a gente tenta se comparar com aquilo que há de pior. E o que Paulo faz, ele não dá trela para esse tipo de pensamento. Ele está escrevendo para uma igreja que é fiel. Ele está escrevendo para uma igreja que caminhava de acordo com a proposta do Evangelho. Mas ele não diz para os filipenses assim, olhem para os Gálatas, por exemplo, e vejam que apesar de vocês serem pecadores, vocês são pouco pecadores, porque os Gálatas são demais, eles são terríveis. Se compara com os Gálatas, para vocês se acharem a melhor igreja do mundo. Paulo ele não diz, por exemplo, para os filipenses o seguinte, olhem para a igreja de Corinto e percebam o quanto eles são impuros, e aí você olha para o centro do seu coração para que você veja o quanto você é bonzinho. Não, ele não faz isso. Ele não incentiva essa comparação com o que há de pior, mas ele nos apresenta um modelo de perfeição, e ele diz o seguinte, olhem para Jesus e percebam o quanto vocês precisam aprender sobre humildade. Irmãos, o modelo de vida para um cristão é Jesus Cristo. E do verso 6 a 8 ele começa a nos ensinar como Cristo demonstra a sua humildade, quando ele diz o seguinte, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humildade que serve de exemplo para nós é de alguém que é Deus, esvazia-se dessa condição, não considera que essa condição é algo que deve ser retido a qualquer custo e assume a natureza de alguém que é servo. Olha o contraste que há aqui. Ele é Deus, mas assumiu a natureza de servo. Ele é Deus e é reconhecido como homem. Ele é Deus e é reconhecido em figura humana. E nós que somos homens e não passamos de servos, às vezes queremos usar uma suposta espiritualidade que temos para nos divinizar, para mostrar o quanto nós somos superiores, o quanto nós somos capazes. Nos orgulhamos da nossa própria humildade. Usamos a nossa espiritualidade como se fosse um termômetro para atestar a nossa capacidade, sendo que isso demonstra uma espiritualidade hipócrita e vazia. Porque se eu tenho uma espiritualidade centrada no Evangelho, eu sei que não é pelo meu mérito, mas é pelo que Cristo fez por mim. E isso é muito triste, atestarmos isso. Olharmos para esse texto e nos compararmos com o exemplo de humildade de Jesus, que é Deus, mas não julga que isso é algo que deve ser retido a todo custo. Ele abre mão disso, em certo sentido, se esvazia e assume a figura de homem. A gente tem um outro exemplo na Bíblia, de alguém que pensava merecer mais do que tinha. E esse alguém é o diabo. Sentia-se injustiçado, porque ele achava que ele deveria ser adorado, venerado. Quem tem sido o teu exemplo de vida e de humildade? Você acha que você merece mais do que você tem? Ou você está disposto a abrir mão do pouco que você tem e colocar isso a serviço do outro? Isso revela o quanto nosso coração é idólatra, arrogante e corrupto. E revela também quem tem sido o nosso modelo de vida. Cristo tinha a natureza de Deus, mas ele não usa esse fato como base para justificar a própria vontade. Se nós pudermos definir o que é ser humilde é entender que a minha vontade nem sempre é a melhor vontade. Jesus mesmo, antes de ir para a cruz, ele faz uma oração a Deus e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele tinha uma vontade, mas ele entendia que a vontade de Deus é sempre melhor. No nosso relacionamento com Deus, irmãos, sermos humildes é nos submetermos à vontade de Deus, ainda que o fim do caminho seja uma cruz. Porque se compreendemos o Evangelho
compreendemos que não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para cumprir aquilo que Deus tem para nós, tanto como indivíduos quanto como igreja. Por isso mesmo Paulo vai dizer, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se eu compreendo o Evangelho, eu compreendo que o propósito último da existência humana não é a satisfação pessoal, mas é a glória de Deus. O grande problema é que a mensagem do Evangelho nos tira do centro. E nós queremos e nós crescemos com essa promessa de sermos protagonistas da nossa própria história. Toda geração que se levanta, ela surge com essa proposta de ser a geração melhor do que as anteriores, com mais capacidade de vencer, de conquistar, de alcançar, e nós crescemos com o nosso ego inflado o tempo todo, achando que nós somos o melhor povo que já pisou nessa terra, que nós somos a melhor geração da história, que nós estamos no centro de qualquer coisa e que o mundo gira ao nosso redor. Tem um período da história em que o homem ele é colocado no centro. É muito triste que isso perdure ainda em algumas igrejas que se dizem evangélicas, por exemplo. Músicas que exaltam a capacidade do homem. Eu vou vencer. Eu vou alcançar. Eu vou prosperar para a direita, para a esquerda, minha frente, para trás, para cima, para baixo, aí roda por todo lado, em tudo que eu faço. É uma mensagem legal, pô. A gente sai da igreja se achando super-homem. Você sai daqui achando que eu sou o máximo. Eu sou capaz de qualquer coisa. O poder está dentro de mim. Que a força esteja com você. Acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Jesus é o centro do propósito de Deus. Mas você é o centro do coração de Jesus. Que arrogância, pelo amor de Deus. Mas às vezes, sem que a gente perceba, a gente é contaminado por esse tipo de pensamento. E ao invés de nos dispormos a abrir mão do que temos e colocar isso a serviço do outro, nós achamos o tempo todo que nós merecemos mais do que nós temos. E o nosso exemplo de vida deixa de ser Cristo para se tornar o diabo. É duro, não é? Mas acaba sendo verdade. Humildade é submissão à vontade de Deus. E lembre-se que a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas também de condenação e vergonha. Na época de Jesus era o pior castigo, a pior condenação para os mais imorais criminosos. E Jesus, embora não tivesse pecado, Jesus, embora fosse totalmente justo, ele abraça a condenação e a degradação dos homens. Deus, em sua humildade, pensou em nós. Ele se esvaziou da sua divindade e se tornou como um de nós. E ainda diz para os seus discípulos, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Por último, dos versos 9 a 11, Paulo fala sobre a recompensa da humildade. Por isso também, por causa disso, como consequência do que eu disse nos versos anteriores, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Como resultado da humildade de Cristo, Deus o exaltou à mais alta posição e deu a Jesus o nome que está acima de todo nome. Ele se humilhou, ele se esvazia da sua condição, ele é obediente até a morte e morte de cruz, mas por fim ele é honrado por Deus e recebe do próprio Deus o nome que está acima de todo nome. No sentido bíblico, nome não é uma designação que difere uma pessoa da outra simplesmente, mas traz consigo um peso maior, uma ideia de caráter, de posição, de papel, de dignidade. Por isso que é muito comum você olhar para a Bíblia e ver Deus mudando o nome de pessoas de acordo com o significado dos seus nomes. É muito comum você perceber isso na Bíblia, Deus se valendo do nome que ele muda a pessoa e passa a ser uma espécie de destino que a pessoa traz consigo. Abrão, por exemplo, que Deus muda o nome para Abraão,
que se traduz por pai de muitas nações. Ele era alguém velho, usava boina já, era alguém velho, era alguém estéril, e de repente Deus chama esse homem para isso e diz: você vai ser pai de muitas nações. E a sua mulher engravida, e ele se torna de fato pai de muitas nações, porque o nome traz consigo esse peso e essa responsabilidade. É comum na Bíblia você ver, Deus muda, por exemplo, o nome da esposa de Abrão, que virou Abraão, Deus muda de Sarai para Sara, Jacó para Israel. Tem a história do Arão, que eu contei outro dia, por que mudou para Arão, né? Porque Moisés era gago. Qual é o nome do seu irmão? Arão, aí ficou. Deus muda o nome de Saulo para... Não mudou, gente. Vocês não lembram? A série anterior, Atos capítulo 8, não teve essa mudança. Tudo isso está ligado ao significado do nome. Então, quando a Bíblia diz que Jesus recebeu o nome que está acima de todos os nomes, no sentido bíblico, não é que o nome de Jesus, o vocábulo, o substantivo, é um nome maior do que os outros. É possível que você conheça um Rosenilton, por exemplo, que tem um nome muito maior, espero que não tenha nenhum aqui, para a glória de Deus, que tem um nome muito maior do que o nome de Jesus, quando a Bíblia fala que ele recebeu o nome que está acima de todo nome. O sentido bíblico é o entendimento de que ele foi elevado à posição que é mais alta e mais digna. Que Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A finalidade última de qualquer coisa é a glória de Deus Pai. E aí você me pergunta, tá, então você está falando em recompensa para a humildade, isso é legal. Se eu sou humilde, então isso significa que eu serei recompensado por Deus? Em primeiro lugar, se você busca ser humilde para ser recompensado, você não é humilde. Se você busca ser humilde para receber uma recompensa, você está pensando em si mesmo. Se você busca ser humilde para receber algo positivo por isso, é parecido com a experiência que Jesus tem nos evangelhos com os fariseus. Aquelas pessoas que oravam se dizendo os tais: Senhor, muito obrigado porque eu não sou pecador igual esse aqui que está do meu lado. Muito obrigado porque eu sou melhor do que ele. E Jesus diz, eles já receberam a sua recompensa. Se você busca humildade para receber recompensa da parte de Deus, é muito provável que isso revele que o seu coração não é humilde. Em segundo lugar, irmãos, só há um que é santo, perfeito e justo, e nós somos salvos por causa da humildade e obediência dele, que é Jesus. O que configura a recompensa para nós, Romanos capítulo 5, versos 10 e 8. Aliás, Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Não há recompensa maior para nós do que essa, a mensagem do Evangelho de que éramos inimigos de Deus, e agora em Jesus nós fomos reconciliados com Deus. O mais interessante de tudo isso é que recompensa normalmente é algo que alguém busca. E no nosso caso, a salvação da nossa vida, a reconciliação que recebemos com Deus por meio de Jesus Cristo, não é recompensa da nossa humildade. A salvação não é algo que você mesmo conquista. A salvação é algo que já foi conquistado para nós e por nós, por Cristo, quando Ele é colocado naquela cruz, naquele madeiro, levando sobre si os nossos pecados. Primeiro, nós somos salvos. Depois, nós somos chamados a viver uma vida humilde. Nós não buscamos uma vida de humildade porque a nossa salvação depende disso. Mas exatamente por saber que não depende disso ou de nós, nós vivemos em humildade, para que sejamos unidos enquanto igreja, cumprindo o propósito de Deus para nós. Não buscamos ser humildes para merecer a salvação, mas buscamos ser humildes porque já fomos salvos por Deus em Cristo Jesus e agora nós queremos viver uma vida que o agrade acima de todas as coisas.
Tem um livro que eu estou lendo, chama, vou falar de novo, Simplesmente Crente, do Michael Horton. Quem me indicou para ler foi até o pastor Renan, só que ele me indicou, acho que era outra versão, que ele falou Simplesmente Crente. Eu não sei se é a mesma coisa, mas é... E ele fala um negócio bem interessante, que ele fala que nós somos incapazes de agradar a Deus como juiz. As nossas atitudes não conseguem aplacar a justiça de Deus, porque as nossas boas obras não podem fazê-lo. Mas uma vez que Cristo já fez isso, nós somos agora reconciliados com Deus por meio do que Cristo fez. E agora nós podemos agradá-lo como nosso Pai. Não podemos agradá-lo como juiz, porque a nossa salvação não depende das nossas boas obras. Mas uma vez que somos salvos pelo que Cristo fez, podemos agradá-lo como Pai. E fazemos isso quando cumprimos o propósito que Ele mesmo definiu para nós. Que vivamos, irmãos, uma vida humilde, que vivamos uma vida em unidade, tendo Cristo como exemplo acima de todas as coisas, entendendo a necessidade da humildade, entendendo que Cristo é o nosso maior exemplo, e entendendo que não buscamos recompensa alguma, mas o maior prêmio que poderíamos ganhar, já ganhamos quando cremos que o sacrifício de Cristo nos é suficiente.